Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou falar-vos aqui hoje do Era Medieval Age, nesta caixa enorme, mas que também é grande porque tem bastantes componentes, mas também uns inserts que levam a criar este espaço todo. Ou seja, meia caixa se calhar chegava bem. No entanto, este é um jogo muito especial. Vamos ver então como é que se joga. Vamos então ver como é que se joga aqui o Era Medieval Age. Aqui a minha versão é francesa, portanto há algum texto estranho em francês, mas o jogo é praticamente independente de texto. A exclusão disto aqui, mas isto rapidamente com um livro de regras em inglês, percebem? E também tem bastante iconografia que ajuda. Portanto, isto serve para escondermos os nossos dados que vamos lançar aqui. Trata-se de um roll and build, tem aqui os edifícios para construir. Então, de início nós começamos com 3 dados amarelos e um dado cinzento, que corresponde a 3 casinhas amarelas e a uma torre. Portanto, cada um dos edifícios vai dar origem ao dado. Começamos também com 3 muralhas e podemos colocar. Se estivermos a jogar com outro número de jogadores, podemos ter que colocar algumas peças de devastação, que consiste basicamente em tapar aqui zonas que não podem ser construídas. Basicamente é isso que elas querem dizer. Começamos com 0 de tesouros, 1 de pedra, 2 de madeira e 3 de comida, cultura a 0 e desastres ou calamidades também a 0. Portanto, no início do jogo vamos escolher onde é que queremos colocar as coisas. Começamos todos com o mesmo tipo, e com uma quinta também. Portanto, vamos escolher onde é que vamos pôr. Por exemplo, eu colocava qualquer coisa deste género, assim. Ia fazer assim qualquer coisa deste género. Não está assim muito pensado aquilo que eu estou a fazer, é mais a título de exemplo. Pronto, qualquer coisa assim. Ia colocar as minhas casas aqui, por exemplo. Ok, qualquer coisa deste género. Estava colocado, estava pronto a começar. Podia ser eu o primeiro jogador é quem vai controlar, vai receber esta pecinha que coloca aqui para controlar as etapas do jogo, e o jogo consiste basicamente em seguir as etapas, que a primeira consiste em lançar dados. Vamos pegar nos nossos dados, colocar aqui na nossa zona, lançar, e no fundo temos direito a 3 lançamentos. Este é o primeiro. Eu posso escolher então dados que não tenham a caveira, os que têm caveira ficam bloqueados, e estes posso voltar a lançar mais uma vez. Por exemplo, eu queria lançar estes 2, e podia lançar ainda uma outra vez, mas neste caso não vou querer lançar, vou ficar assim tal como está. Então todos tínhamos feito isto, todos declarávamos que tínhamos feito os nossos lançamentos, íamos mostrar a todos os dados que tínhamos e íamos começar a fazer as etapas. Entrávamos então na etapa de produção, e consiste em ver que itens de produção aparecem. Estes martelos são de construção, portanto não contam, mas tem aqui este que permite dar 2 de comida ou uma pedra, e eu ia escolher ter uma pedra, e este ia dar 1 de madeira, porque aparece ali no dado. Tudo o que aparece no dado é para ganharmos, a não ser que tenha aqui outra versão, que é uma coisa ou outra, como é normal nos jogos. Íamos fazer todos isto, íamos passar para a fase de alimentação. Temos que pagar 1 de comida por cada dado que tivermos, que os dados é como se fossem trabalhadores, e esqueci-me de contar 1 da quinta. Na fase anterior a quinta tinha dado 1 de comida, dá sempre 1 de comida, sem ter que fazer nada, portanto teríamos 4, e nesta fase teríamos que gastar 4 de comida, para ter os dados para poder alimentar os dados que temos. Se não conseguíssemos pagar a comida, subíamos 1 de pestilência, ou de peste, ou de calamidade, por cada comida que não tivéssemos para pagar, sendo que no final isto vão ser pontos negativos. E então íamos passar para a fase das pestilências, ou das calamidades, e era aqui que entrava esta tabela em jogo. Eu vou ver quantas caveiras tenho uma, significa que eu ou escolhia perder um recurso ou ganhar uma caveira, que era um ponto negativo. Eu ia escolher ganhar uma caveira, um ponto negativo, sendo que à medida que vamos tendo mais caveiras, podemos ter resultados melhores ou piores. Se tivéssemos, por exemplo, 2 caveiras, isto seria possível, por exemplo, assim, aqui 2 caveiras, todos os edifícios que estivessem agrupados, por exemplo, se isto estivesse assim,
ia-me ganhar caveiras igual ao número agrupado de edifícios. Portanto, se tivesse assim, ia ganhar 3 caveiras aqui. 1, 2, 3. Por isso é que eu escolhi colocá-los, pelo menos nesta fase inicial, separados para evitar acumular caveiras. Se tivesse 3 caveiras, podia ser assim, por exemplo, já passava a ser uma coisa boa, porque eu já não recebia nada negativo, mas ia forçar os meus oponentes a receber uma peça destas para inutilizar uma parte do tabuleiro, e se não tivessem espaço para colocar, tinham que remover edifícios. Se eu tivesse, por exemplo, 4 caveiras, perdia um dos meus edifícios. Se eu tivesse 5 caveiras, cada adversário perde um edifício não fortificado. Não fortificado é que não esteja dentro de uma zona totalmente rodeada por muralhas. E se eu tivesse 6 caveiras, perdia todos os meus recursos. Basicamente é a parte do push your luck, o modo como gerimos aqui as caveiras. Sendo que, quando elas estão nos dados, não podem ser relançadas, à exceção de alguns edifícios especiais. Então íamos passar para a fase de construção. Eu tinha aqui, eu já virei isto tudo, mas tinha alguns isto e isto. E aqui eram espadas. Portanto, eu tinha aqui 1, 2, 3 martelos, que permite fazer 3 construções. Aqui fazemos por ordem, porque os edifícios podem esgotar. E então o que é que eu iria decidir fazer? Ia gastar, por exemplo, vamos ver aqui as tabelas, ia gastar, por exemplo, um de madeira para fazer mais uma quinta. Ia gastar, por exemplo, 2 de pedra para fazer aqui uma casa azul, uma maison, que me vai dar um dado azul. Como podemos ver aqui, as casas amarelas, estas dão dados amarelos. As casas azuis dão dados azuis. As igrejas que estão aqui vão dar dados brancos. E as torres, estas, vão dar dados cinzentos. Basicamente é assim que nós conseguimos reunir mais dados através dos edifícios. Ainda tinha, por exemplo, uma construção. Com a outra construção ia gastar, imaginem que eu tinha 3 de madeira, fazendo aqui uma outra vez, ia gastar 3 de madeira e ia construir aqui uma serração que me permite, tal como diz aqui, no início de cada turno, receber 2 de madeira automaticamente, tal como as quintas produzem comida, a serração produz madeira. Então vamos rever aqui os edifícios todos. Os edifícios dão todos pontuação, consoante o tipo de edifício. Quanto mais caros e mais sofisticados, mais pontos dão, sendo que estes são normalmente edifícios de produção ou de manipulação de dados, e estes são edifícios de multiplicação de pontos. Portanto, vamos ver todos os edifícios que temos. Já expliquei as quintas que produzem automaticamente comida, as casinhas de camponês que dão um dado amarelo, as casas de burguês que dão um dado azul, as torres que dão um cavaleiro, um militar, as igrejas que dão um dado branco ou de monge. Há aqui um dado que convém dar algumas explicações. Por exemplo, o dado branco dá cultura, e há mais dados que fazem isso. Por exemplo, o dado azul também produz cultura. E assim subimos diretamente ali. No entanto, este dado tem aqui a pena. A pena é importante porquê? Porque no final dos terceiros lançamentos que fizemos, da terceira vaga, se sobrarem penas, podemos pegar na pena e noutro dado, mesmo que tenha uma caveira, e voltar a lançar. É uma forma de controlar o resultado dos dados também. As serrações que dão automaticamente madeira no início de cada turno. Os mosteiros permitem, depois do primeiro lançamento, reorientar um dado para o que vocês quiserem, mesmo que tenha caveira, e no final do terceiro lançamento relançar esse próprio dado. Temos os hospitais, que se colocarem junto a edifícios, tocarem neles, eles não são afetados pela calamidade das doenças, aquela que conta por edifícios agrupados, e vale também pontos. Temos os mercados, que valem 2 pontos sozinhos e depois dão 1 ponto por cada zona ortogonal vazia à volta. Portanto, podem dar vários pontos. Temos as universidades, que vão dar pontos pelo nível cultural em que temos, sendo que a cultura também no final do jogo dá pontos. Portanto, isto acaba por duplicar o valor da cultura. Temos a guilda,
que nos vai dar também um ponto por cada recurso que tivermos no final, porque os recursos no final sem ela não valem nada. E temos também a catedral, que consiste em dar um ponto por cada dado. Portanto, vamos fazendo isto à vez, depois passamos para a fase, falámos das construções, passamos para a fase dos ataques. E aqui que vamos ver quem tem mais espadas. Quem tem mais espadas retira um recurso à escolha do jogador que é atacado, do jogador que tiver menos espadas que ele. Sendo que, por exemplo, se eu tiver 3 e o outro adversário tiver uma, eu consigo tirar uma espada, mas este adversário que tem uma perante um que não tem nenhuma espada, retira-lhe também um bem. E quem tiver, por exemplo, escudos, isto absorve até 4 espadas, sendo que não tem que perder nada. E essa é a fase de ataque. Portanto, o jogo vai ter estas rondas todas. Se no final de uma etapa de um jogador qualquer, 5 edifícios, isto pensando para 4 jogadores, 5 edifícios dos vários tipos tiverem sido esgotados, acaba imediatamente o jogo e parte-se para a contagem dos pontos. Sendo que, consoante o número de jogadores, vai mudando também a quantidade de edifícios que, para já, os que estão disponíveis, não são sempre estes, tal como a quantidade necessária para acabar o jogo. Portanto, o jogo vai ter sempre esta estrutura de turno, lançar dados, produzir, pagar contas, calamidades, construção, ataques, e acaba por ser um modo de construir aqui o território para fazer o máximo de pontos. As muralhas são importantes porque existem muralhas maiores e mais pequenas, todas custam uma pedra, o custo é o mesmo, portanto, enquanto estiverem disponíveis podem ir colocando e não contam para estes marcadores de final de jogo pela quantidade de muralhas que tiverem. Se fecharem uma zona e tiverem, por exemplo, um edifício lá dentro, onde que estava lá este, embora não fizesse grande sentido, a pontuação do edifício em particular vai contar a dobrar, sendo que não conta o bónus, por exemplo, os bónus dos recursos, conta só o valor do edifício em si. Isso pode ser um engano recorrente. E vamos passar aqui para o livro de pontuação final para recordar. Os edifícios dão todos pontos diretamente. Se estiverem dentro de uma zona totalmente fortificada, dão a dobrar. Depois vamos contar aqui os bónus, especialmente dos marcadores destes edifícios de multiplicadores finais. Depois vamos ver quem tem um ponto por cultura. Vamos perder pontos por desastres também, mas vamos ver quem tiver a maior cultura ganha 5 adicionais e quem tiver a maior zona fortificada em área, conta-se a área interna, tem um adicional também de 10 pontos. E basicamente soma-se isto tudo e vê-se quem tem mais pontos no jogo. E basicamente é assim que se joga. Na versão solo, temos sempre um adversário fictício que também tem uns dados, em que podemos andamos a lutar também contra ele. Também se esgotam consoante o número de edifícios em jogo e vamos tentar ver o máximo de pontuação que temos. É algo semelhante ao jogo base também. Bem, então é mais ou menos assim que se joga o Era Medieval Age. Pode ter falhado aqui um pormenor ou outro, mas penso que dá para ter uma ideia de como se joga. O jogo, podemos dizer que é o primeiro, acho que não seria errado dizer que é o primeiro Roll and Build. No entanto, o build aqui é simplesmente por uma opção dos componentes que foram usados para o jogo, porque isto era facilmente substituível por pecinhas de cartão, como praticamente os outros, não são os Roll and Write, mas sei lá, os Roll and Tile Placement. Isto faz sentido? Não sei. Mas, por exemplo, não seria facilmente substituível, por exemplo, como aqueles componentes que nós vemos, por exemplo, no Patchwork, em que temos aquelas pecinhas que encaixam e têm formas quase de Tetris e que servem para encaixar e assim fazem efeitos. Portanto, isto era possível, e de certeza que o protótipo original do jogo foi feito assim, era possível fazer nesses componentes e baixar bastante o preço do jogo. Porquê? Porque é um preço muito dispendioso. Eu tenho ideia que este jogo, neste momento, deve andar à volta dos 70 euros, que é uma coisa muito cara. Eu consegui também comprar a versão francesa, que foi bastante mais barata, andou à volta dos 50 ou menos, aproveitando umas promoções em algumas lojas. Portanto, andou nesse valor, mas mesmo assim é caro. É bastante caro para o tipo de jogo que é, porque acaba por ser um jogo de introdução, um jogo bastante levezinho, com um nível de complexidade baixa. Embora tenha já algumas decisões interessantes. Isso tem, mas acaba por ser uma espécie de um roll and write. Portanto, ou um flip and write, mas neste caso é roll porque tem dados. Portanto, dá que pensar. No entanto, ao ter estes componentes tão especiais e ter esta presença de mesa tão diferente, eu acho que justifica perfeitamente, especialmente para mim que adoro jogos de cidades e adoro temas históricos. E ainda por cima com a expansão que vai sair entretanto, que vai trazer ainda, por exemplo, caminhos e pontes e rios e os portões para as muralhas, essas coisas todas.
Portanto, eu para mim gosto. No entanto, eu não diria que é um jogo essencial e convém terem a certeza que gostam deste tipo de coisas e que acham que os componentes, que é realmente aquilo que é mais forte neste jogo, que os componentes realmente justificam o preço do jogo. Porque a nível de mecânicas é simples, é lançar dados, fazer uma gestão a 3 lançamentos, como no Yahtzee, é uma coisa que aparece em muitos jogos. É uma espécie de um tile placement, porque colocam as peças, neste caso são tridimensionais, mas são peças a colocar, e no fundo são multiplicações por efeitos de proximidade e uma espécie de um set collection, embora alternativo aqui e tridimensional, mas é um set collection também simples, não é nada de excepcional. Tem alguma interação com os outros jogadores, especialmente através dos dados, ou sempre através dos dados cinzentos para roubar recursos e dos efeitos das calamidades, com as caveiras. Tem essa interatividade que é interessante, eu acho que é uma mais-valia para o jogo, apesar de eu pessoalmente normalmente não preferir estas interatividades negativas, mas acho que neste jogo faz sentido e é interessante isto, porque relaciona-se com o aspecto push your luck do jogo, que é aquela noção entre tentar ter as caveiras necessárias para ter um efeito bom para nós, ou seja, mau para os outros, mas estar sempre no limiar de termos um negativo para nós e depois consoante maiores são os ganhos, maiores são também as possibilidades de ter consequências negativas. Portanto, isso é importante. Portanto, também tem aqui a chamada mecânica do push your luck, embora possa não ser propriamente uma mecânica, mas é mais um sistema, um tipo de jogo. No geral, o jogo acho que está bastante interessante. A curva de aprendizagem também é simples, basta jogar uma vez e vão perceber como é que se joga. Pode ter a dificuldade de terem muitos edifícios com diferentes poderes para considerar, mas também tem as ajudas do jogador. É mais ou menos simples, é mais ou menos evidente o facto de um dado ser um trabalhador e corresponder a um edifício, isso também ajuda. Portanto, as mecânicas aqui ajudam à compreensão do jogo. Faz sentido que os edifícios que ocupam espaço e que interagem entre si, que geram pontos, que depois dão dados e que os dados são os trabalhadores e através deles produzimos efeitos. E tem o fator da incerteza desta sociedade, e como todas, não é? A incerteza na história e no desenvolvimento, através daquilo que são o lançamento dos dados, a incerteza na produção. Penso que isso está bastante bem conseguido e funciona bem. No entanto, lá está, é um jogo simples, pode ser jogado até 4 jogadores, consegue ser jogado em cerca de 1 hora, mais ou menos rápido, e o modo solo também é bastante interessante. A nível de replicabilidade, eu diria que vai tendo alguma, embora com mais edifícios seria melhor, acho que sim. Portanto, eu diria que também é um jogo interessante para ter, num jogo de introdução que acaba por criar sempre muito boa impressão na mesa pelo aspecto físico que tem, e isso vai deixar algumas pessoas naturalmente interessadas nele. Do ponto de vista da curva de aprendizagem, é um jogo que chega para aprender, nível de complexidade simples, nível de interatividade alguma, fator sorte algum, jogo de dados, mas também podem fazer algumas coisas para controlar isso. Também se trata de um jogo de gestão de recursos, tem muitos recursos para gerir e para construir, e portanto basicamente é isto, o Era Medieval Age, um jogo que eu também vou guardar, embora não seja um jogo propriamente daqueles que eu aprecio mais, mas penso que é um bom jogo para ter também na ludoteca, por ser um jogo especial. Então vá, adeus!